Documento 96. Yahvé, o Deus dos Hebreus, ao conceber a deidade, o homem primeiro inclui todos os deuses, em seguida ele subordina todos os deuses estrangeiros à sua deidade tribal, e finalmente elimina todos, exceto aquele Deus de valor supremo e final. Os judeus sintetizaram todos os deuses no seu conceito mais sublime do Senhor Deus de Israel. Do mesmo modo, os indianos combinaram as suas deidades múltiplas em uma espiritualidade única dos deuses, retratada no Rig Veda, ao passo que os mesopotâmios reduziram os seus deuses ao conceito mais centralizado de Bel-Marduk. Essas ideias do monoteísmo amadureceram em todo o mundo, não muito depois do aparecimento de Maquiventa Melquisedeque em Salém, na Palestina. Todavia, o conceito da deidade, feito por Melquisedeque, era diferente daquele conceito tecido por inclusão, por subordinação e por exclusão, da filosofia evolucionária. Era baseado exclusivamente no poder criador, e logo influenciou os conceitos mais elevados de deidade da Mesopotâmia, da Índia e do Egito. A religião de Salém foi reverenciada como uma tradição pelos quenitas e por várias outras tribos de cananeus. E este foi um dos intuitos da encarnação de Melquisedeque, que a religião de um só Deus fosse cultivada, como preparação para o caminho da auto-outorga, na terra, de um filho daquele Deus único. Michael dificilmente poderia vir durante a sem que existissem povos acreditando no Pai Universal, entre os quais ele pudesse surgir. A religião de Salém sobreviveu como uma crença entre os quenitas, na Palestina, e essa religião, do modo como foi posteriormente adotada pelos hebreus, foi influenciada inicialmente pelos ensinamentos morais egípcios, mais tarde, pelo pensamento teológico da Babilônia, e, finalmente, pelas concepções iranianas do bem e do mal. De fato, a religião dos hebreus fundamenta-se na aliança entre Abrão e Maquiventa Melquisedeque, mas, sendo evolucionária, ela cresceu de muitas circunstâncias devidas a situações singulares, e, culturalmente, apropriou-se livremente das religiões, da moralidade e da filosofia de todo o Levante. É por intermédio da religião dos hebreus que grande parte da moralidade e do pensamento religioso do Egito, da Mesopotâmia e do Irã foi transmitida aos povos ocidentais. 1. Os conceitos da deidade entre os semitas. Os semitas, nos seus primórdios, consideravam tudo como sendo residido por um espírito. Havia espíritos do mundo animal e do mundo vegetal, o espírito anual, o senhor da progênie, espíritos do fogo, da água e do ar, um verdadeiro panteão de espíritos a serem temidos e adorados. E os ensinamentos de Melquisedeque a respeito de um Criador universal nunca destruíram completamente a crença nesses espíritos subalternos, ou deuses da natureza. O progresso que os hebreus fizeram desde o politeísmo, passando pelo enoteísmo, até o monoteísmo, não foi um desenvolvimento ininterrupto e contínuo de conceitos. Eles experimentaram muitos retrocessos na evolução dos seus conceitos da deidade, enquanto, em uma mesma época, havia ideias sobre Deus que variavam entre os grupos diferentes de crentes semitas. De tempos em tempos, numerosos termos foram usados na sua conceituação de Deus e, com o intuito de impedir a confusão, esses vários títulos dados à deidade serão definidos do modo como dizem respeito à evolução da teologia judaica. 1. Yahvé era o Deus das tribos da Palestina do Sul, as quais associavam esse conceito de deidade com o Monte Horeb, o vulcão de Sinai. Yahvé era meramente um, entre as centenas e milhares de deuses da natureza que atraíam a atenção e clamavam a adoração das tribos e dos povos semitas. 2. El Elyon. Durante séculos, depois da passagem de Melquisedeque por Salém, a sua doutrina da deidade sobreviveu sob várias versões, mas era geralmente indicada pelo termo El Elyon, o Deus Altíssimo dos céus. Muitos semitas, incluindo os descendentes imediatos de Abraão, por várias vezes adoraram a ambos, a Yahvé e a El Elyon. 3. El Shaddai. É difícil explicar o que El Shaddai representava. Essa ideia de Deus era um composto derivado dos ensinamentos do livro da sabedoria de Amenemope, modificado pela doutrina de Atum, feita por Iknatum, e influenciado, posteriormente, pelos ensinamentos de Melquisedeque incorporados ao conceito de El Elyon. À medida, porém, que o conceito de El Shaddai impregnou a mente dos hebreus, ele coloriu-se totalmente pelas crenças no Yahvé do deserto. Uma das ideias dominantes da religião dessa época foi o conceito egípcio da providência divina, o ensinamento de que a prosperidade material era uma recompensa dada por servir a El Shaddai. 4. El. Em meio a toda essa confusão, na terminologia, e a imprecisão de conceito, muitos crentes fervorosos esforçaram-se sinceramente para adorar a todas essas ideias em evolução da divindade, e adveio a prática de referir-se a essa deidade composta como sendo El. E esse termo inclui ainda,
Outros dos deuses beduínos da natureza. 5. Eloi. Em Kish-Ur, durante muito tempo, perduraram grupos de sumérios caldeus que ensinavam um conceito de um Deus 3 em 1, fundamentado nas tradições dos dias de Adão e de Melquisedeque. Essa doutrina foi levada para o Egito, onde essa trindade foi adorada sob o nome de Elohim, ou, no singular, como Eloá. Os círculos filosóficos do Egito e, mais tarde, dos professores alexandrinos, de extração hebraica, ensinaram essa unidade de deuses pluralísticos, e muitos dos conselheiros de Moisés, na época do Êxodo, acreditavam nessa trindade. Contudo, o conceito do Elohim trinitário só tornou-se realmente parte da teologia dos hebreus depois que eles passaram para a influência política dos babilônios. 6. Vários nomes. Os semitas não gostavam de falar o nome da sua deidade, e, por isso, eles recorriam a numerosos nomes, que variavam de tempos em tempos, tais como o Espírito de Deus, o Senhor, o Anjo do Senhor, o Todo-Poderoso, o Santo, o Mais Alto, Adonai, o Ancião dos Dias, o Senhor Deus de Israel, o Criador do céu e da terra, Kyrios, Já, o Senhor das hostes e o Pai do céu. Jeová é um termo que, em épocas mais recentes, tem sido usado para designar o conceito finalmente evoluído e concluído de Yahvé, depois da longa experiência dos hebreus. Todavia, o nome Jeová não veio a ser usado senão depois de 1500 anos da época de Jesus. Até por volta do ano 2000 a.C., o Monte Sinai foi ativo intermitentemente como vulcão. As mais recentes erupções ocasionais ocorreram na época dos israelitas nessa região. O fogo e a fumaça, junto com as explosões estrondosas e as erupções dessa montanha vulcânica, imprimiam medo aos beduínos das regiões vizinhas e levavam-nos a ter um grande temor de Yahvé. Esse espírito do Monte Horeb, mais tarde, tornou-se o Deus dos semitas hebreus, e eles finalmente acreditaram ser ele o supremo entre todos os outros deuses. Os cananeus haviam já, desde muito tempo, reverenciado Yahvé, e, embora muitos dos quenitas acreditassem de um certo modo em El-Elyon, o superdeus da religião de Salém, a maioria dos cananeus mantinha-se vagamente na adoração das deidades tribais antigas. Dificilmente estavam dispostos a abandonar as suas deidades nacionais, em favor de um deus internacional, para não dizer, interplanetário. Eles não tinham a mentalidade aberta para uma deidade universal e, por isso, essas tribos continuaram a adorar as suas deidades tribais, incluindo Yahvé e os bezeus de prata e ouro, que simbolizavam o conceito do espírito do vulcão do Sinai dos pastores beduínos. Os sírios, ainda que adorando seus deuses, também acreditavam no Yahvé dos hebreus, pois os seus profetas disseram ao rei sírio: os seus deuses são deuses das montanhas, por isso, eles eram mais fortes do que nós, mas lutemos contra eles nas planícies, e certamente seremos mais fortes do que eles. À medida que o homem progride na cultura, os deuses menores são submetidos a uma deidade suprema. O grande Júpiter persiste apenas como uma exclamação. Os monoteístas mantêm os seus deuses subordinados como espíritos, demônios, fados, nereidas, fadas, duendes, gnomos e o mal-olhado. Os hebreus passaram pelo enoteísmo e, durante muito tempo, acreditaram na existência de outros deuses além de Yahvé, mas sustentavam cada vez mais que essas deidades estrangeiras estavam todas subordinadas a Yahvé. Eles admitiam a existência de Shemosh, deus dos amoritas, mas sustentavam que ele era subordinado a Yahvé. A ideia de Yahvé submeteu-se ao desenvolvimento mais profundo de todas as teorias mortais de Deus. A sua evolução progressiva pode apenas ser comparada à metamorfose do conceito de Buda na Ásia, que no final leva ao conceito do absoluto universal, do mesmo modo que o conceito de Yahvé finalmente leva à ideia do Pai universal. Todavia, por uma questão histórica, deve ser entendido que, enquanto os judeus mudavam, assim, a sua visão da deidade, do Deus tribal do Monte Horeb, para o Pai Criador cheio de amor e misericórdia dos tempos mais recentes, eles não mudaram o seu nome. Eles continuaram todo o tempo a chamar a esse conceito da deidade assim em evolução, de Yahvé. 2. Os povos semíticos. Os semitas do leste eram cavaleiros bem organizados e bem dirigidos que invadiram as regiões orientais do Crescente Fértil e ali se uniram aos babilônios. Os caldeus, de perto de Ur, estavam entre os mais avançados dos semitas orientais. Os fenícios eram um grupo superior e bem organizado de semitas miscigenados que ocupava o setor oeste da Palestina, ao longo da costa do Mediterrâneo. Racialmente, os semitas estavam entre os mais misturados dos povos de Urântia, contendo fatores hereditários de quase todas as 9 raças do mundo. Por várias vezes, os semitas árabes guerrearam para abrir o seu caminho até o norte da Terra Prometida.
a terra em que fluíam o leite e o mel, mas, todas as vezes, foram expelidos pelos mais bem organizados e mais altamente civilizados semitas do norte e pelos hititas. Mais tarde, durante um período inusitadamente severo de fome, esses beduínos errantes entraram no Egito em grandes números, como trabalhadores contratados nas obras públicas egípcias, apenas para se verem submetidos à amarga experiência de escravização em uma pesada lida diária de trabalhadores comuns e explorados do Vale do Nilo. Apenas depois dos dias de Maquiventa, Melquisedeque e de Abraão é que algumas tribos de semitas, por causa das suas crenças religiosas peculiares, foram chamadas de filhos de Israel e, mais tarde, de hebreus, judeus, e de o povo escolhido. Abraão não foi o pai racial de todos os hebreus. Ele não era nem mesmo o progenitor de todos os semitas beduínos que foram mantidos presos no Egito. É bem verdade. A sua progênie, vinda do Egito, formou o núcleo do povo que mais tarde seria o dos judeus. Mas a grande maioria dos homens e mulheres que se incorporaram aos clãs de Israel nunca havia vivido no Egito. Eles eram meramente companheiros nômades que escolheram seguir a liderança de Moisés quando os filhos de Abraão e os seus parceiros semitas do Egito viajaram, cruzando o norte da Arábia. O ensinamento de Melquisedeque a respeito de El Elyon, o Altíssimo, e a aliança de favor divino por intermédio da fé haviam sido totalmente esquecidos na época da escravização, no Egito, dos povos semitas, os quais, em breve, iriam formar a nação dos hebreus. No entanto, durante esse período de cativeiro, esses nômades da Arábia continuaram a apegar-se à sua crença tradicional em Yahvé, como a sua deidade racial. Yahvé era adorado por mais de 100 tribos árabes diferentes e, exceto pelo vestígio do conceito de El Elyon, de Melquisedeque, que persistiu entre as classes mais educadas do Egito, incluindo as de sangue hebreu misturado e as egípcias, a religião da massa dos hebreus escravizados era uma versão modificada do velho ritual de Yahvé, com magia e sacrifícios. 3. O incomparável Moisés. O alvorecer da evolução dos conceitos e dos ideais hebraicos, de um Criador Supremo, data da partida dos semitas do Egito, com Moisés, o seu grande líder, instrutor e organizador. Sua mãe era da família real do Egito e seu pai era um oficial semita de ligação entre o governo e os beduínos no cativeiro. Moisés possuía, portanto, as qualidades que derivavam de fontes raciais superiores. A sua ascendência era tão altamente miscigenada, que é impossível classificá-lo em qualquer grupo racial. Não houvesse ele vindo desse tipo misturado, não iria nunca ter dado mostras daquela versatilidade e adaptabilidade inusitadas que o tornaram capaz de administrar a horda diversificada que finalmente acabou interligada a esses beduínos semitas que fugiram do Egito para o deserto da Arábia sob a sua liderança. A despeito da sedução da cultura do Reino do Nilo, Moisés escolheu participar da sorte do povo do seu pai. Na época, esse grande organizador estava formulando os seus planos para a libertação final do povo do seu pai. Os beduínos no cativeiro dificilmente tinham uma religião digna do nome. Estavam virtualmente sem um conceito verdadeiro de Deus e sem esperanças no mundo. Nenhum líder jamais tomou a si a tarefa de reformar e de elevar um grupo de seres humanos tão desamparado, tão deprimido e desencorajado, e tão ignorante. Esses escravos, porém, tinham possibilidades latentes de desenvolvimento nas suas linhagens hereditárias, e havia um número suficiente de líderes instruídos que haviam sido treinados por Moisés, como preparação para o dia da revolta e da mobilização pela liberdade, para constituir um corpo de organizadores eficazes. Esses homens superiores haviam sido empregados como supervisores nativos do seu povo. Haviam recebido alguma instrução por causa da influência de Moisés junto aos governantes egípcios. Moisés esforçou-se para negociar diplomaticamente a liberdade dos seus companheiros semitas. Ele e o seu irmão entraram em um pacto com o rei do Egito, por meio do qual a ele seria dada a permissão de deixar pacificamente o Vale do Nilo, pelo deserto da Arábia. Eles estavam para receber um pagamento modesto, em dinheiro e em mercadorias, pela sua longa jornada de serviço no Egito. Os hebreus, por sua vez, entraram em um acordo de manter relações amistosas com os faraós e de não se juntar a nenhuma aliança contra o Egito. Todavia, posteriormente, o rei julgou adequado repudiar esse tratado, dando como motivo a desculpa de que os seus espiões haviam descoberto deslealdades entre os escravos beduínos. Assim, alegou que os judeus buscavam a liberdade com o propósito de ir para o deserto e de organizar os nômades contra o Egito. Moisés, entretanto, não se desencorajou, esperou a sua hora e, em menos de um ano, quando as forças militares egípcias estavam totalmente ocupadas em resistir aos assaltos simultâneos de um forte ímpeto líbio ao sul e de uma invasão naval grega ao norte,
Esse intrépido organizador conduziu os seus compatriotas para fora do Egito, em uma fuga noturna espetacular. Essa evasão para a liberdade foi cuidadosamente planejada e habilmente executada, e eles tiveram êxito, não obstante houvessem sido calorosamente perseguidos pelo faraó e um pequeno corpo de egípcios, que se dispersaram todos diante da defesa dos fugitivos, abandonando muitas pilhagens, as quais foram aumentadas ainda pelos saques que essas hordas de escravos fizeram ao escapar na marcha para o seu lar desértico ancestral. 4. A proclamação de Yahvé. A evolução e elevação dos ensinamentos mosaicos têm influenciado quase metade de todo o mundo e ainda influenciam, mesmo no século XX. Se bem que Moisés haja compreendido a filosofia religiosa mais avançada dos egípcios, os escravos beduínos pouco sabiam sobre tais ensinamentos, mas eles nunca haviam esquecido totalmente o Deus do Monte Horebe, a quem os seus ancestrais denominavam Yahvé. Moisés ouvira falar sobre os ensinamentos de Maquiventa Melquisedeque, tanto do seu pai quanto da sua mãe, sendo que a comunhão de crença religiosa entre eles havia sido a explicação para uma união tão inusitada entre uma mulher de sangue real e um homem cuja raça estava no cativeiro. O sogro de Moisés era um quenita adorador de El Elyon, mas os pais do emancipador eram crentes de El Shaddai. Moisés foi, assim, educado como um El Shaddaiista. Mediante a influência do seu sogro tornou-se um elionista e, na época do acampamento hebreu no Monte Sinai, depois da retirada do Egito, formulou um conceito novo e ampliado da deidade, derivado de todas as suas crenças anteriores, que ele sabiamente decidira proclamar ao seu povo, como sendo um conceito expandido do seu velho Deus tribal, Yahvé. Moisés havia se esforçado para ensinar a esses beduínos a ideia de El Elyon, mas, antes de deixar o Egito, ele estava convencido de que nunca iriam compreender totalmente essa doutrina e, assim, deliberadamente, ele assumiu o compromisso de adotar o Deus tribal do deserto como o único Deus dos seus seguidores. Moisés não ensinou especificamente que os outros povos e nações não poderiam ter outros deuses, mas sustentou absolutamente que Yahvé estava sobre todos e acima de todos, especialmente para os hebreus. Contudo, ele sempre viveu importunado pela situação desajeitada de tentar apresentar a sua ideia nova e mais elevada da deidade a esses escravos ignorantes, sob o disfarce do antigo termo Yahvé, que havia sido sempre simbolizado pelo bezerro de ouro das tribos beduínas. O fato de que Yahvé fosse o Deus dos hebreus em fuga explica por que eles permaneceram tanto tempo diante da montanha sagrada do Sinai, e porque ali eles receberam os 10 mandamentos, que Moisés promulgou em nome de Yahvé, o Deus do Horebe. Durante essa longa permanência diante do Sinai, os cerimoniais religiosos dessa adoração dos hebreus, de evolução tão recente, ficaram ainda mais aperfeiçoados. Não parece que Moisés chegaria a ter êxito no estabelecimento do seu cerimonial, de um certo modo avançado, de adoração, nem em manter o grupo dos seus seguidores intacto por um quarto de século, não fora pela erupção violenta do Horebe, durante a terceira semana da permanência deles, em adoração. Na sua base, a montanha de Yahvé foi consumida em fogo. A fumaça subiu como se fosse de um forno e toda a montanha tremeu muito. Em vista desse cataclismo, não é surpreendente que Moisés pudesse ter imprimido aos seus irmãos o ensinamento de que o Deus deles era poderoso e terrível, um fogo devorador, temível e todo-poderoso. Moisés proclamou que Yahvé era o Senhor Deus de Israel, que havia escolhido os hebreus como seu povo escolhido. Ele estava construindo uma nova nação e, sabiamente, nacionalizava os seus ensinamentos religiosos, dizendo aos seus seguidores que Yahvé era um duro mestre de obras, um Deus ciumento. No entanto, ele procurou ampliar o seu conceito da divindade quando lhes ensinou que Yahvé era o Deus dos espíritos de toda a carne, quando disse: o Deus eterno é o vosso refúgio e ele tem os seus braços eternos por debaixo de vós. Moisés ensinou que Yahvé era um Deus que manteria a sua aliança, que ele não vos abandonará, nem vos destruirá, nem esquecerá a aliança dos vossos pais, porque o Senhor vos ama e não esquecerá o juramento que fez aos vossos pais. Moisés fez um esforço heróico para elevar Yahvé à dignidade de uma deidade suprema, quando o apresentou como o Deus da verdade sem iniquidade, justo e reto em todos os seus caminhos. Entretanto, apesar desse ensinamento elevado, o entendimento limitado dos seus seguidores fez com que fosse necessário falar de Deus como sendo uma imagem do homem, como estando sujeito a ataques de cólera, de ira e severidade, e que fosse até mesmo vingativo e facilmente influenciável pela conduta do homem. Sob os ensinamentos de Moisés, esse Deus de natureza tribal, Yahvé, tornou-se o Senhor Deus de Israel, que o seguiu no deserto e até mesmo no exílio, onde ele de fato foi concebido como o Deus de todos os povos. O cativeiro posterior,
que escravizou os judeus na Babilônia, finalmente liberou o conceito em evolução de Yahvé para que assumisse o papel monoteísta do Deus de todas as nações. O aspecto mais singular e espantoso da história religiosa dos hebreus diz respeito a essa contínua evolução do conceito da deidade, desde o Deus primitivo do Monte Horeb até os ensinamentos dos seus sucessivos líderes espirituais e ao alto nível de desenvolvimento descrito nas doutrinas sobre a deidade dos dois Isaías, que proclamaram aquele conceito magnífico de um Pai Criador cheio de amor e de misericórdia. 5. Os ensinamentos de Moisés. Moisés foi uma combinação extraordinária de líder militar, de organizador social e de instrutor religioso. Ele foi o mais importante dos instrutores e líderes individuais mundiais entre a época de Maquiventa e a de Jesus. Moisés intentou introduzir muitas reformas em Israel, das quais não há nenhum registro. No tempo de uma vida, ele livrou a horda poliglota dos chamados hebreus da escravidão e da perambulação incivilizada, ao mesmo tempo em que lançou a fundação para o nascimento posterior de uma nação e a perpetuação de uma raça. Há pouca coisa registrada sobre o grande trabalho de Moisés, porque os hebreus não tinham nenhuma língua escrita na época do Êxodo. O registro dos tempos e dos feitos de Moisés derivou-se das tradições, que perduraram mais de 1000 anos depois da morte do grande líder. Muitos dos avanços que Moisés realizou, indo além da religião dos egípcios e das tribos levantinas vizinhas, foram devidos às tradições dos quenitas do tempo de Melquisedeque. Sem o ensinamento de Maquiventa e Abraão e aos seus contemporâneos, os hebreus teriam saído do Egito em trevas desesperadoras. Moisés e seu sogro, Jetro, reuniram os resíduos das tradições dos dias de Melquisedeque e tais ensinamentos, junto com a ciência dos egípcios, guiaram Moisés na criação da religião aperfeiçoada e dos rituais dos israelitas. Moisés foi um organizador. Ele selecionou o melhor da religião e dos costumes do Egito e da Palestina, e, associando essas práticas às tradições dos ensinamentos de Melquisedeque, organizou o sistema cerimonial hebreu de adoração. Moisés era um crente da providência. Ele havia se deixado influenciar profundamente pelas doutrinas do Egito a respeito do controle sobrenatural do Nilo e de outros elementos da natureza. Tinha uma grande visão de Deus, e foi profundamente sincero quando ensinou aos hebreus que, se obedecerem a Deus, Ele vos amará, vos abençoará e vos multiplicará. Ele multiplicará os frutos do vosso ventre e fruto da vossa terra, o milho, a uva, o azeite e os vossos rebanhos. Vós sereis enriquecidos acima de todos os povos, e o Senhor vosso Deus tirará de vós todas as doenças e não imporá nenhuma das moléstias malignas do Egito sobre vós. Ele mesmo disse: lembrai-vos do Senhor vosso Deus, pois é Ele quem vos dá o poder de obter as riquezas. Vós emprestareis a muitas nações, mas não tomareis nada emprestado. Vós reinareis sobre muitas nações, mas elas não reinarão sobre vós. No entanto, foi realmente uma pena observar a grande mente de Moisés tentando adaptar o seu conceito sublime de El Elyon, o Altíssimo, para que a compreensão dos ignorantes e iletrados hebreus o alcançasse. Aos seus líderes reunidos, ele dizia, com a sua voz tonitruante: o Senhor vosso Deus é o único Deus, não há outro além dele. Enquanto que, a multidão misturada, ele declarava: quem é como o vosso Deus, entre todos os deuses? Moisés voltou-se contra os fetiches e a idolatria, fazendo uma brava frente contra eles e conseguiu um sucesso parcial, declarando: vós não vistes nenhuma figura no dia em que o vosso Deus vos falou em Horebe, do meio do fogo. Ele também proibiu que se fizessem imagens de qualquer espécie. Moisés temia proclamar a misericórdia de Yahvé, preferindo assustar o seu povo com o temor da justiça de Deus, dizendo: o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, um grande Deus, um Deus poderoso e terrível que não faz acepção de pessoas. E, novamente, ele procurou controlar os clãs turbulentos, ao declarar que o vosso Deus mata quando desobedeceis. Ele vos cura e vos dá a vida quando obedeceis. Todavia, Moisés ensinou essas tribos que eles se transformariam no povo escolhido de Deus apenas sob a condição de que guardassem todos os seus mandamentos e obedecessem a todos os seus estatutos. Da misericórdia de Deus pouquíssimo foi ensinado aos hebreus. Durante esses tempos primitivos, eles aprenderam que Deus era o Todo-Poderoso. O Senhor é um guerreiro, o Deus das batalhas, glorioso em poder, que reduz os seus inimigos a pedaços. O Senhor vosso Deus caminha em meio ao vosso acampamento, para libertar-vos. Os israelitas imaginavam seu Deus como um Deus que os amava, mas que também havia endurecido o coração do faraó e amaldiçoado seus inimigos. Conquanto Moisés apresentasse visões fugazes de uma deidade universal e beneficente aos filhos de Israel,
No todo, o conceito cotidiano de Yahvé para eles era o de um Deus apenas um pouco melhor do que os deuses tribais dos povos vizinhos. O conceito que tinham de Deus era primitivo, rudimentar e antropomórfico. Quando Moisés morreu, essas tribos de beduínos voltaram rapidamente às ideias semibárbaras dos seus velhos deuses do Horeb e do deserto. A visão ampliada e mais sublime de Deus, que Moisés apresentava, de quando em quando, aos seus líderes, foi logo perdida de vista, pois a maioria do povo voltou-se para a adoração do seu fetiche de bezerros dourados, o símbolo de Yahvé para um pastor palestino. Quando Moisés entregou o comando dos hebreus a Josué, ele já havia reunido milhares de descendentes colaterais de Abraão, Naor, Lote e outros das tribos aparentadas, e, à força, já as havia disciplinado em uma nação de guerreiros pastoris, que se autossustentava e parcialmente se autorregulamentava. 6. O conceito de Deus depois da morte de Moisés. Com a morte de Moisés, o seu conceito grandioso de Yahvé rapidamente deteriorou-se. Josué e os líderes de Israel continuaram a abrigar as tradições mosaicas do Deus absolutamente sábio, beneficente e todo-poderoso, mas o povo comum voltou rapidamente para as ideias antigas do Yahvé do deserto. E essa volta para trás, no conceito da deidade, continuou a crescer sob o governo sucessivo de vários sheiks tribais, os chamados juízes. O encanto da personalidade extraordinária de Moisés o havia mantido viva, nos corações dos seus seguidores, a inspiração de um conceito de Deus crescentemente ampliado. Uma vez, porém, que eles alcançaram as terras férteis da Palestina, eles evoluíram rapidamente, passando de pastores nômades a agricultores estabelecidos e bastante sossegados. E essa evolução, na prática da vida, e essa mudança de ponto de vista religioso demandaram uma quase completa mudança no caráter da sua concepção sobre a natureza do seu Deus, Yahvé. Durante os tempos do início da transmutação do austero, rudimentar, exigente e tonitruante Deus do deserto e do Sinai, naquele conceito que surgiu mais tarde, de um Deus de amor, de justiça e de misericórdia, os hebreus quase perderam de vista os ensinamentos elevados de Moisés. Eles chegaram bem perto de separar-se, por inteiro, do conceito do monoteísmo. Quase perderam a oportunidade de tornar-se o povo que serviria de elo vital na evolução espiritual de Urântia, de ser o grupo que conservaria os ensinamentos de Melquisedeque, de um único Deus, até os tempos da encarnação outorgada de um filho daquele Pai de todos. Desesperadamente, Josué procurou manter o conceito de um Yahvé supremo nas mentes dos homens das tribos, fazendo com que fosse proclamado, do mesmo modo que estive com Moisés, também estarei convosco, não vos faltarei nem vos abandonarei. Josué julgou necessário pregar com uma palavra rigorosa ao seu povo que desacreditava, um povo que estava muito desejoso de acreditar na sua velha religião nativa e que não estava disposto a ir adiante na religião da fé e da retidão. A ênfase do ensinamento de Josué passou a ser: Yahvé é um Deus santo, e é um Deus ciumento, ele não perdoará as vossas transgressões nem os vossos pecados. O conceito mais elevado dessa época pintava Yahvé como um Deus de poder, de julgamento e justiça. Mesmo, porém, nessa idade obscura, de quando em quando, um instrutor solitário surgia, proclamando o conceito mosaico da divindade: vós, filhos do mal, não podeis servir ao Senhor, pois ele é um Deus santo. Pode o homem mortal ser mais justo do que Deus? Pode um homem ser mais puro do que aquele que o fez? Podeis achar Deus, se o buscardes. Podereis descobrir o Todo-Poderoso na sua perfeição. Olhai, Deus é grande, e nós não o conhecemos. Tocando o Todo-Poderoso, nós não podemos encontrá-lo. 7. Os Salmos e o livro de Jó. Sob a liderança dos seus sheiks e sacerdotes, os hebreus tornaram-se estabelecidos na Palestina de um modo vago. Todavia logo se voltaram para as crenças pouco iluminadas do deserto, sendo contaminados pelas práticas menos avançadas dos cananeus. Transformaram-se em idólatras licenciosos, e a sua ideia da deidade caiu até muito abaixo dos conceitos egípcio e mesopotâmico de Deus, os quais estavam sendo respeitados por certos grupos sobreviventes de Salém e que estão registrados em alguns dos Salmos e no chamado livro de Jó. Os Salmos são o trabalho de cerca de 20 autores ou mais. Muitos foram escritos por instrutores egípcios e mesopotâmios. Durante esses tempos, enquanto o Levante adorava os deuses da natureza, havia ainda um bom número de pessoas que acreditava na supremacia de El Elyon, o Altíssimo. Nenhuma coleção de escritos religiosos exprime uma tal riqueza de devoção e de ideias inspiradoras sobre Deus, como faz o livro dos Salmos. E seria muito útil se, ao examinar essa maravilhosa coleção de literatura para a adoração,
fossem levadas em consideração a fonte e a cronologia de cada hino de louvor e adoração em separado, tendo-se em mente que nenhuma única coleção cobre períodos de tempo tão longos e diversos. Esse livro dos Salmos é o memorial dos vários conceitos de Deus, nutridos pelos crentes da religião de Salém em todo o Levante, e abrange todo um grande período, desde Amenemope até Isaías. Nos Salmos, Deus é descrito em todas as fases da sua concepção, da ideia rudimentar de uma deidade tribal ao ideal grandemente expandido dos hebreus de um momento posterior, em que Yahvé é retratado como um governante amoroso e um misericordioso Pai. E esse conjunto de salmos, quando assim considerado, constitui a mais valiosa e útil coleta de sentimentos devocionais que jamais foi reunida pelo homem até os tempos do século XX. O espírito adorador dessa coleção de hinos transcende ao de todos os outros livros sagrados do mundo. O retrato variegado da deidade apresentado no livro de Jó foi o produto de mais de 20 instrutores religiosos da Mesopotâmia, cujo trabalho perdurou ainda por um período de quase 300 anos. E, quando vós tiverdes acesso ao conceito sublime da divindade, como é encontrado nessa compilação da crença da Mesopotâmia, reconhecereis que na vizinhança de Ur, na Caldeia, é que a ideia de um Deus real foi mais bem preservada durante os dias de obscuridade na Palestina. Na Palestina, a sabedoria e a onipresença de Deus eram quase sempre compreendidas, mas o seu amor e a sua misericórdia raramente o foram. O Yahvé daqueles tempos envia espíritos maus para dominar as almas dos seus inimigos, faz prosperar seus próprios filhos obedientes, enquanto maldiz todos os outros e lhes lança o seu julgamento. Ele frustra os desígnios dos perversos, e prende os sábios nos seus próprios enganos. Somente em Ur uma voz se levantou, em um brado de defesa da misericórdia de Deus, dizendo: aquele que orar a Deus receberá o favorecimento dele, e, em júbilo, verá a sua face, pois Deus dará ao homem a dádiva da divina retidão. Assim aqui, de Ur, é pregada a salvação, o favorecimento divino, pela fé. Ele é cheio de graças para com o arrependido, dizendo-lhe: livrai-o de descer ao fundo do precipício, pois lhe encontrei um resgate. Se alguém diz: eu pequei e perverti aquilo que era o direito, e isso não me foi de nenhum proveito, Deus libertará a sua alma de ir para o fundo, e ele verá a luz. Desde os tempos de Melquisedeque, que o mundo do Levante não escutava uma mensagem tão ressonante e encorajadora de salvação humana, como esse ensinamento extraordinário de Eliú, o profeta de Uri, sacerdote dos crentes de Salém, isto é, o remanescente daquela que foi a colônia de Melquisedeque na Mesopotâmia. E assim, pois, os remanescentes dos missionários de Salém, na Mesopotâmia, conservaram a luz da verdade durante o período de desorganização dos povos hebreus até o aparecimento do primeiro daquela longa linhagem de instrutores de Israel, instrutores que nunca pararam na sua elaboração, conceito após conceito, até que houvessem chegado à realização do ideal sobre o Pai universal e Criador de todos, o apogeu da evolução do conceito de Yahvé, apresentado por um Melquisedeque de Nebadon,